Oi, gente, bom dia! No Sempre Bem de hoje, a gente vai falar sobre os cuidados e a prevenção de gripes e resfriados. Saiba ainda os benefícios de aprender técnicas de defesa pessoal e veja também as diferenças entre o vitiligo e o albinismo. Pode chegar que o Sempre Bem já começou! Durante o inverno, existe a preocupação de evitar doenças respiratórias, que costumam ser mais frequentes nessa época do ano. E a gente conversa mais sobre isso aqui com a Diana Rangel, que é pneumologista. Bom dia, Diana. Bom dia, Bruna. Por que as doenças respiratórias como gripes e resfriados, elas são comuns no inverno? Olha, no inverno a gente tem a baixa da temperatura. Sim. Isso principalmente, eu diria que é o principal fator. Entretanto, também temos mudança na umidade do ar, temos mudança no nível de chuvas e na poluição do ar. Todas essas coisas vão interferir no sistema imune, vão interferir na viabilidade dos vírus, né, na capacidade do vírus de penetrar no corpo, influi principalmente também no nosso comportamento, então a gente tende a se aglomerar mais nessas épocas. E isso faz com que a gente, obviamente, ficando mais próximo, se a gente não tomar os cuidados, isso nos torna mais vulneráveis a lugares fechados, né? Isso. Principalmente, eu diria, são esses fatores. E outra coisa, a variação na temperatura também, que costuma ter uma variação muito alta no inverno, né? Sim. Tem altas e baixas, né, durante o dia, principalmente para pessoas alérgicas. É muito ruim. Sim, é aquela amplitude térmica, né, que eles falam. Que amplitude faz 30 graus e termina o dia com 12 graus, exato, né, em alguns lugares. Para quem tem uma predisposição à alergia, isso é muito ruim. E qual que é a diferença básica entre gripe e resfriado? Olha, praticamente a intensidade dos sintomas. A gripe costuma ser um quadro mais intenso, uma febre mais alta, uma dor no corpo mais intensa, tosse, coriza, dor de garganta. O resfriado pode ter tudo isso, entretanto, quando tem febre, costuma ser uma febre mais baixa, costuma ficar mais restrito aqui essa região do nariz, realmente, um pouquinho de dor de garganta, menos tosse. O resfriado acaba indo embora mais rápido do que a gripe. Qual que é a média de cada um deles? A gripe, em geral, vai durar de 7 a 10 dias. Uma intensidade dos sintomas maior nos primeiros 3 a 4 dias. E já o resfriado, ele vai durar uns 3 a 5 dias. Já só nos primeiros 2 dias, em geral, que você fica pior. Então, o que diferencia é basicamente a intensidade dos sintomas e, obviamente, o potencial de ser mais grave. A gripe tem um potencial mais intenso de gerar uma pneumonia, né, de poder ser mais grave. E quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de tratar as gripes e os resfriados? Olha, a gente não tem nenhum remédio específico para tratar gripe e resfriado, à exceção de pacientes de risco, que tem indicação de usar um remédio, que aí precisa ser realmente avaliado no médico, mas é importante a gente tentar manter o nosso sistema imune fortalecido. Como? Ingerindo bastante líquido, descansando, então é importante repousar, tá? E precisa também manter o isolamento de outras pessoas, né? Para evitar você contagiar outras pessoas. Sim, era isso que eu ia te perguntar, né? Os cuidados que a gente deve ter para não contaminar quando a gente tá doente. A gente falou muito sobre isso durante a pandemia, né? Do quanto era importante a gente não só cuidar de si, mas também se preocupar com o próximo. Por isso, o uso da máscara também muito, né? E o hábito do álcool, isso tudo você acha que ajuda a levar essa consciência aí para sempre? Com certeza. Olha, se você tá doente, a primeira coisa, evite sair de casa. Só se necessário, né? Se for necessário, tente usar a máscara. Se você tem sintomas gripais, use a máscara. Evite ficar pegando no rosto, lave bastante a mão com frequência, né? Passe álcool gel e... se você tem um filho que estiver doente, não pode ir na escola. Não deve ir. Enquanto tiver com sintoma respiratório, deve ficar em casa, em observação. Então, esses cuidados evitam, né, que outras pessoas possam também adoecer. Claro. E quais são os grupos que são mais afetados por essas infecções respiratórias no inverno? Eu imagino que sejam idosos e crianças, é mais ou menos isso? Com certeza.
tanto os idosos como as crianças têm uma suscetibilidade maior por ter um sistema imune, a criança mais jovem, né, um sistema imune mais imaturo, e já o idoso um sistema imune que não funciona tão bem quanto o mais jovem. A gente tem que incluir também os pacientes que têm doenças crônicas, especialmente doenças do pulmão, que também tem uma suscetibilidade maior, esses gripes e resfriados, e ficarem mais graves, né, com eles. Então aí tem que ter um cuidado redobrado, né? Exato. A gente vai ver agora, Diana, um vídeo que vai mostrar algumas dicas para aliviar aí os sintomas de alguns problemas respiratórios. Vamos ver? Vamos. Roda aí. Dicas para aliviar sintomas da gripe. Ficar de repouso. É essencial para diminuir os sintomas da gripe e do resfriado, pois permite que o corpo use toda a sua energia para combater a doença. Os líquidos, especialmente a água, são ainda mais importantes se a gripe causar febre, uma vez que poderá ocorrer desidratação. Fazer gargarejos com água e sal. Os gargarejos com água e sal ajudam a diminuir o desconforto e a inflamação da garganta, que podem acontecer na gripe. Aumentar a umidade. Ajuda a diminuir o desconforto da tosse e o ressecamento do nariz. Usar bolsa de água quente. Em alguns casos, pode haver também dor muscular. Por isso, utilizar uma bolsa de água quente sobre os músculos ajuda a relaxá-los devido à vasodilatação que provoca. Lavagem nasal com soro. Ajuda na eliminação da secreção do nariz e reduz o desconforto na região, evitando dor de cabeça, a sensação de nariz entupido e o desenvolvimento de sinusite. Sopas, chás, vitaminas e sucos de fruta podem proporcionar os nutrientes necessários quando a pessoa não consegue comer. E Diana, quais são os cuidados que a gente deve ter em casa para se prevenir de doenças respiratórias? Olha, se você está com sintomas respiratórios em casa, tente se isolar. Evite circular nas áreas comuns da casa. As pessoas têm que evitar usar talheres, compartilhar talheres, toalhas, lençóis com a pessoa que está doente. Se o ambiente, né, se o clima é seco, tentar utilizar umidificadores. Já por outro lado, se na sua cidade chove muito, o ambiente é extremamente úmido, tomar cuidado com o mofo, que muitas vezes aparece, né? Então, tomar bastante limpeza da casa, deixar o ambiente arejado. Procurar fortalecer o sistema imune, então se alimentar bem, tomar bastante líquido, fazer atividade física, isso tudo ajuda. Para quem tem alergias respiratórias, aí o cuidado é redobrado. Além disso tudo que eu falei, precisa também tomar cuidado com poeiras, e aí cortinas, tapetes, pelúcias, isso tudo tem que ser evitado ou lavado com uma frequência. Cheiros fortes como amaciantes ou sabões também precisa evitar. Trocar roupa de cama pelo menos uma vez por semana, certo? Roupa de banho também. Isso tudo vai ajudar a pessoa com alergia a evitar, se tiver um travesseiro antigo também, lembrar de trocar o travesseiro, trocar o colchão se estão antigo ou mau estado de conservação. Isso tudo ajuda a evitar sintomas respiratórios, inclusive quem tem alergia vai ter uma suscetibilidade maior a ter uma gripe ou um resfriado. Sim. E em relação à Covid e à influenza, que cuidados que a gente deve ter nesse momento? Primeiro, lembrar que Covid não acabou. Então, sim. Ainda temos, a princípio, assim, até que se prove o contrário, se você tem sintomas gripais, você pode sim estar com Covid. O que a gente vê hoje é que muita gente já acha, não é Covid, mas se você tem sintomas gripais, interprete como Covid, essa é a primeira coisa. Então já faça o isolamento, já procure fazer o teste, né? Notificar, a gente está tendo uma subnotificação dos casos de Covid com os autotestes que são muito bons, mas acabam a gente não conhecendo a realidade do Covid atualmente. Lembrar que tem a vacina. A vacina tanto para a gripe como para o Covid. Ambas têm que ser tomadas, então não pode esquecer disso. Muito obrigada, Diana. Obrigada, Bruna. E olha, gente, falando em vacina, para você estar sempre saudável e ter mais qualidade de vida, o consultório farmacêutico Clinic Farma Pague Menos oferece muitos benefícios. Entre eles,
está a aplicação de vacinas de diversos tipos, incluindo a da influenza. No Clinic Pharma você também encontra os serviços de testes rápidos, como o da Covid e da influenza também. Eles auxiliam no diagnóstico, fazendo com que o seu tratamento seja mais eficaz e a sua saúde em primeiro lugar. E tem, olha, mais uma mensagem para você, olha só. Gente, a Pague Menos não para de crescer e evoluir. Ela acaba de inaugurar em Fortaleza o Pague Menos Lab, que é um laboratório de inovação com o objetivo de potencializar criações e estimular conexões com startups, gerando oportunidades e desenvolvimento. Este ambiente moderno foi construído para abrigar as áreas de tecnologia e inovação da companhia. É um espaço aberto, sem salas e que impulsiona criatividade, inovação e colaboração das equipes. É a partir daqui que saem as soluções para nossas lojas de todo o Brasil e também para nossos canais digitais, como app e e-commerce. É daqui também que é feito o atendimento de suporte técnico às lojas. A importância do Lab é incentivar a inovação e acelerar o desenvolvimento de novos produtos para nossos clientes. A expectativa é que seja um lugar de atração de novos talentos, conexão com startups e networking. Tudo isso para apoiar o crescimento da Pague Menos e simplificar cada vez mais a jornada de compra de nossos clientes. O Pague Menos Lab possui uma estrutura de coworking com 233 estações que atendem sistemas de trabalho híbrido. São áreas de convivência, salas de reuniões e espaços para conversas informais, além de cabines individuais para encontros online. É a Pague Menos dando mais um salto na sua transformação digital. E as novidades não param por aí não, viu? A Pague Menos segue a sua trilha de inovações, dando início ao projeto piloto de entrega ecológica em Fortaleza. Agora, as entregas de medicamentos e outros produtos também serão feitas por meio de um tuk-tuk, que é um veículo elétrico e não poluente. O uso desse tipo de veículo possibilita ainda a entrega de produtos volumosos e traz uma série de vantagens, como a redução da emissão de dióxido de carbono no ambiente, que é um dos gases do efeito estufa. E tem mais! A rede também passa a ser a primeira do varejo farmacêutico a utilizar câmaras conservadoras em 177 caminhões da frota. Esses dispositivos garantem 100% de segurança ao transporte de remédios sensíveis à variação de temperatura, sendo ideais, inclusive, para armazenamento de vacinas. As iniciativas do tuk-tuk e das câmaras conservadoras estão alinhadas com as estratégias ESG da Pague Menos para oferecer soluções que impactem positivamente o meio ambiente, pessoas e negócios. Saiba mais nos nossos canais de atendimento. Essa é a Pague Menos, protegendo o presente e o futuro do planeta. Pague Menos, viva plenamente! Você já pensou em aprender técnicas de defesa pessoal? Então a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto agora. Gente, sem dúvida é preciso estar preparado, viu? Olha só esse dado. Um levantamento feito em outubro do ano passado com o apoio da ONU Mulheres apontou que 81% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência, como importunação e assédio sexual durante os seus deslocamentos. Alarmante, né? Por isso que agora eu tô chegando aqui num centro de treinamento de Krav Maga pra gente aprender algumas técnicas que, olha, podem ajudar e muito no nosso dia a dia. O que é o Krav Maga? O Krav Maga é uma técnica israelense criada na década de 40, para que dê condição a qualquer pessoa se defender de uma agressão ou de uma ameaça real, de uma violência urbana. Não entra na classificação de uma arte marcial, é uma técnica de defesa pessoal. Exatamente, é uma arte de defesa pessoal, na verdade. É a única luta que tem essa classificação. Basicamente, logo depois de uma fase inicial de aquecimento, de uma preparação para a aula, a gente entra na parte técnica. Então aí começam a entrar exercícios um pouco mais complexos, para agressões um pouco mais extremas. Mas desde o início, desde a primeira aula, a pessoa já vai aprendendo a se defender, a aplicar golpes com potência, independente se a pessoa é pequena, se é mulher, se nunca treinou nada, a gente consegue botar todo mundo com boa potência de golpe, precisão de golpe. Começa a entender onde é que são os pontos sensíveis do agressor. Tudo que a gente faz é muito rápido para resolver a coisa muito rápido e você sair daquele ambiente o mais rápido possível. Eu acho que tem uma busca maior agora do público feminino pela técnica, né?
Porque, teoricamente, a mulher é mais procurada por parecer mais frágil, esse tipo de coisa. E não é. Sabendo como reagir, não é. Então, o público feminino é grande. E vale ressaltar os benefícios, claro, né? São muitos, né? São muitos benefícios, tanto na área mental, emocional, condicionamento físico nem se fala, mas toda a parte de concentração, paciência, análise rápida de situação. De autocontrole, mobilidade, coordenação motora, força muscular, resistência, raciocínio lógico, rapidez de decisão. Alívio de estresse, né? Porque você está em movimento. O que mais se destaca na parte mental? Não, você tocou num ponto importante. Essa preparação mental acaba se refletindo em outras áreas. Você aprende a ficar mais atento, não se expõe, sua autoconfiança aumenta, então você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Só essa autoconfiança aumentada já afasta boa parte dos problemas. Você pratica Krav Maga há quanto tempo? 4 anos. E o que você percebe? O que mudou da Natália antes e depois dessa arte? Olha, mudou tudo. A minha percepção de quando a gente está, por exemplo, caminhando na rua é bem diferente. Antigamente eu tinha uma postura mais relaxada, sem perceber muito o que acontecia ao meu redor. E hoje a gente percebe a importância de ter essa noção do todo. Então a gente anda já de uma forma mais alerta. Então eu consigo caminhar na rua e ter uma noção do que está acontecendo ao meu redor. E isso te dá uma segurança maior, e uma sensação de que você pode sim andar na rua sem ter tantos riscos. Você é monitora e acaba sendo aluna também, né? O que você destaca dessa prática para as mulheres? A questão da autoestima e a questão de você dar a segurança, de você ter uma noção de que você pode sim reagir. A gente tem uma cultura brasileira que ela é muito voltada para a passividade, e isso é até um fator que é fundamental para as mulheres, porque o agressor não imagina que você vai reagir. Então as técnicas que nós aprendemos aqui, elas são simples, rápidas e objetivas. E com isso você tem uma possibilidade maior de reagir e de ter sucesso na sua reação, ainda que você não tenha a força física que o agressor tem. Então isso para as mulheres é essencial. Porque não é a força, né? É o jeito, é a técnica, é você ir no lugar certo. Você tem pontos como olhos, as genitais, pescoço. Então são áreas que se você faz a sua defesa e consegue reagir de uma forma adequada, o agressor ele simplesmente sucumbe à sua defesa e como ele não está esperando, você tem a capacidade de escapar daquela agressão sem maiores danos. Vocês viram aí que eu treinei, né, gente? Agora, ó, pergunta de milhões. Meu cinegrafista querido Zé, você sabe defesa pessoal? Não? Então vem cá que eu acho que eu aprendi alguma coisa, eu vou te ensinar. Na verdade, vou praticar aqui nele, né, gente? Zé, aí, já veio rindo. Tá preparado? Não. Não, mas vamos ver aqui. Vamos simular aquela parte do assédio de agarrar? Aquela parte eu acho que eu peguei bem. Vamos? Então vai, valendo. Tudo bem? Ajuda? O que você achou? Isso foi bem eficiente. Esse é o sentido do Krav Maga, então significa que deu certo. O treino foi positivo, né? Provavelmente. Para uma situação dessa, muito obrigada pela participação. É isso aí, gente. Então a gente tem que treinar bastante para numa situação de perigo na rua já saber o que fazer. Krav Maga, hein? Estou aqui agora, olha, com a Arlete, que é delegada, vai dar algumas dicas de como que a gente deve agir em situações de perigo, você sabe? Nem sempre a gente tem isso tão claro em mente, né? E aí, doutora, como que deve ser? Trabalhar primeiro a autoproteção. É a atenção, porque muitas vezes as pessoas estão nas ruas, e principalmente as mulheres, andando em ambientes, vamos dizer assim, pouco controlados. E aí tá falando ao celular, tá com aquela bolsa, tá ostentando ali um objeto de valor, tá chamando a atenção e se torna uma presa, um alvo fácil, vulnerável, podendo facilmente ser evitado esse tipo de situação. Guarda o celular, não deixe o celular visível e faça uma varredura no local. É muito importante o quê? Você estudar o local onde você está. Traga a bolsa para perto de você. Então o ideal é que a mochila sempre ou a bolsa fique mais de lado, mais para a região da frente? Fique perto. Agora é importante a gente destacar também, sempre você agindo com naturalidade, para não despertar atenção. Brincos, colares, anéis, relógios, objetos que despertem a atenção e que podem ser facilmente retirados, Andar rápido também é importante. E as mulheres gostam, nós gostamos de andar de salto alto, mas usa ali um sapatinho, leva na bolsa uma sapatilha, um sapato mais baixo,
que te dê o quê? Capacidade de andar melhor. E aí agora a gente falando de carros por aplicativo, transporte por aplicativo. Na hora que você vai pedir, avalie aquele motorista. Entrou no veículo, compartilhe a tua corrida. Não aceite alimentos, balas, chicletes, nada. Por quê? Porque existem relatos de mulheres que já foram dopadas. Na hora que você ingressa no veículo, na hora que você embarca, você senta atrás, senta do lado de trás e fica sempre com o motorista atrás do motorista. E como proceder, doutora? Estamos atrás de um motorista de aplicativo. Tem uma atitude suspeita. O que a gente deve fazer? Esboça naturalidade e cancela a viagem ali e desce. Ou então você pode acionar o 190. Você aciona a polícia via 190. E a partir dali, imediatamente você procura qualquer delegacia de polícia para fazer um registro. Seja de uma importunação, de um assédio, né? Ou qualquer outro crime que venha acontecer. E sempre ali no campo visual. Porque em muitas situações, você vai ter que esboçar uma reação ali rápida. Aproveitar, a pessoa estende a mão na tentativa, por exemplo, de assédio ou de importunação, e a mulher ela vê uma possibilidade segura de sair daquele veículo. Claro que ela vai sair, ela vai acionar a polícia, ela vai usar dos meios legais, mas tendo uma oportunidade, ela tem condições ali de sair, sem se ferir e preservando a integridade física dela. Cabelo, né? O cabelo é mais um fator que pode te colocar numa situação de vulnerabilidade. Então, faz um coque no cabelo, amarra o cabelo, né? Para não que te deixe tão exposta. Isso aí, gente. Todo cuidado é pouco, né? A gente precisa andar na rua, mas sempre alerta. Pois é, o bom é que a defesa pessoal serve tanto como atividade física quanto para aliviar o estresse, né? E olha, gente, chegou o novo lançamento de Dove e Rexona na versão de 250 ml. É uma revolução da categoria de desodorantes. Uma linha mais econômica, com 67% mais volume e menor preço por ml. Mais sustentável, com 23% menos metal, 39% menos plástico, causa um menor impacto ambiental, né? E com ativos exclusivos e fragrâncias encapsuladas. A nova linha de desodorantes de Dove e Rexona é ideal para quem busca maior proteção diária por muito mais tempo. Experimente agora a nova linha revolucionária de desodorantes Dove e Rexona. A confiança que você precisa sem abrir mão da proteção e do cuidado com o planeta. Você encontra os produtos Dove e Rexona no site e nas lojas Pague Menos de todo o Brasil. E agora está na hora do Fica a Dica. Sobre cuidados para a prática de atividade física em indivíduos que têm diabetes. Primeiro a gente tem que separar, né? Indivíduos que têm diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Uma dica principal para o indivíduo que tem o diabetes tipo 1 a prática de exercícios físicos deve ser monitorada. Então o indivíduo, ele já tem um costume, né? Porque eles precisam dosar insulina. Então esse indivíduo precisa monitorar como vai ser a resposta dele ao exercício, principalmente no início e sempre que o programa mudar de intensidade. Então a gente tem que saber porque essas respostas variam muito de pessoa para pessoa. E muitas vezes a pessoa pode ter uma resposta hipo ou hiperglicêmica, dependendo da modalidade do exercício e também dependendo da sua situação clínica. Porque também é comum a gente entender que indivíduos que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2 têm algumas outras doenças crônicas que precisam ser monitoradas. Dica 2. Para os indivíduos que têm diabetes de um modo geral, uma das dicas, inclusive presente na última diretriz brasileira sobre diabetes, publicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, é que esses indivíduos não deveriam ficar nunca sem fazer exercício por 2 dias seguidos. Se todos nós precisamos fazer exercícios, pessoas que têm diabetes precisam mais ainda, por uma série de fatores que repercutem diretamente, né, no tratamento do diabetes, mas também no tratamento das doenças ou dos problemas ou das morbidades associadas a essa doença. Dica 3. Geralmente, as pessoas que têm diabetes do tipo 2 apresentam problemas de sobrepeso e obesidade. Então, o profissional de educação física que for elaborar o programa para essas pessoas tem que pensar, à medida que for melhorando a condição física, que esse programa precisa ter um impacto no gasto calórico desse indivíduo. Óbvio que quem está começando provavelmente não vai fazer um programa muito intenso e com a duração maior. Mas assim que for evoluindo seus níveis de aptidão, esse programa também precisa olhar para controle de peso. Dica 4.
A pergunta que todo mundo faz é: qual o melhor modelo de atividade física para o tratamento do diabetes? Essa pergunta ainda não foi respondida pela ciência e dificilmente será. O que é que nós sabemos até hoje? Que a combinação de exercícios aeróbios, como caminhar, pedalar, correr para algumas pessoas, nadar, dançar, juntamente com exercícios de força, essa combinação distribuídas ao longo da maior parte dos dias da semana tem mostrado os melhores resultados no controle, por exemplo, da glicemia e também no tratamento das doenças e das comorbidades associadas ao diabetes. Por fim, é importante que todos os diabéticos entendam que essa prática de atividade física deve ser discutida com o profissional de educação física que elabora o treino e o médico endocrinologista responsável pelo controle. E no próximo bloco a gente vai falar sobre as características e os cuidados do albinismo e do vitiligo. Não sai daí! Em junho são celebrados o Dia Mundial de Combate ao Vitiligo e o Dia Mundial de Conscientização do Albinismo. Por isso, Sempre Bem fala agora sobre essas duas condições e mostra que o conhecimento é o melhor remédio contra o preconceito. Olha só! A abordagem é muito ligada à ideia de doença. O vitiligo era visto como uma coisa que precisava ser curada. Eu tive muita sorte por ter pais assim, que sempre se preocuparam muito, que sempre entenderam muito sobre o meu albinismo e trouxeram isso para um lugar muito natural para mim, pelo menos dentro de casa. Por que eu vou ficar imerso nesse universo? Aí que eu dei o estalo e percebi que a aceitação poderia ser a minha grande chave para a minha emancipação pessoal, para a minha aceitação na vida, no meu cotidiano. No início, para mim, era muito complicado entender o que eu não podia fazer ou o que o albinismo em si ele significava na prática. Então eu tinha que ter mais cuidados quando criança, e até hoje, né, com o sol. Então eu não podia brincar nos horários mais fortes de sol, não podia fazer certas aulas que as outras crianças faziam no mesmo período, tinha que ter uma proteção maior, assim, tanto com a pele quanto com os olhos. Então tudo isso foi me gerando muitas dúvidas assim, sobre o que era o meu albinismo. O albinismo ele é a ausência total ou parcial da melanina. A melanina ela é um pigmento natural da pele, produzido por umas células chamadas de melanócito. E ela confere a proteção à pele contra os raios ultravioletas, confere coloração à pele, aos pelos e principalmente responsável na visão, na formação da visão, compondo aí a retina. Os nossos olhos eles são formados também por melanina, também por pigmentos. E nos olhos albinos, onde a gente não tem essa camada, eles ficam mais sensíveis, resumindo bem, assim, à luz, a agentes externos e tudo mais. É um olho que tem mais sensibilidade. Pra gente que tem albinismo, qualquer cuidado é pouco, literalmente. No meu caso, a evolução do vitiligo se deu muito rápido. Em poucos meses, assim, eu já estava com várias partes do corpo cobertas por vitiligo, né, por áreas despigmentadas. E eu estive totalmente inserido no ambiente terapêutico em relação ao vitiligo, né. Era uma experiência dolorosa, sabe? Porque eu vivia com o meu sistema autoimune suprimido por conta dos corticoides, vivia com a minha pele, de certa forma, agredida por conta das fototerapias, né? Por causa dos remédios fotossensibilizantes que deixavam o meu corpo todo sensível à luz. Eu tinha que usar óculos escuros, se eu não usasse óculos escuros eu ficava tonto, sentia náuseas. São práticas que não podem ser sustentadas há muito tempo, durante muitos anos, porque existem efeitos colaterais, sobretudo a médio e longo prazo. É um consenso, inclusive, publicado em 2020 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que não existe um remédio para o vitiligo. O que existe são práticas terapêuticas estéticas de tentativa de reversão da mancha do vitiligo. A mancha é apenas um sintoma do vitiligo, porque, como a gente sabe, o vitiligo se desenvolve
por uma perspectiva autoimune. Isso quer dizer que o próprio organismo ele começa a não reconhecer uma célula da pele, que é o melanócito. Com isso não há mais a produção da melanina e por isso geralmente algumas regiões do corpo vão ficar com a coloração esbranquiçada, sem pigmento. Ela é uma doença onde 20 a 30% dos casos podem ser genéticos. Então não significa que todo mundo que o pai ou a mãe teve vitiligo vai ter também, porque ela tem principalmente o componente do fator de estresse. E o tratamento é a base de loções com corticoides, fototerapia, um tratamento muito bom que a gente gosta bastante, com muitos resultados. A gente usa também alguns pigmentos para voltar a cor da pele. A gente só não fala em cura porque realmente a doença pode voltar. Hoje em dia eu prefiro gastar, né, o meu tempo, a minha energia, e eu indico assim para as pessoas que convivem com vitiligo que possam sempre estar cuidando da sua pele, no sentido de tratá-la, deixá-la bem hidratada, sabe? Cuidar da sua autoimagem, cuidar da sua aparência, no sentido de você se sentir bem consigo mesmo. Porque dessa forma eu percebo que inclusive o meu vitiligo, ele se estabiliza, as manchas não aumentam. Depois do momento que eu me aceitei, meu vitiligo ficou estabilizado. Inclusive ele regride quando eu estou num momento muito feliz. Quando eu estou num momento muito feliz, quando eu tive lua de mel, quando eu saio para férias, eu começo a perceber que tem várias zonas assim nas manchinhas que começam a repigmentar naturalmente. Ou seja, a qualidade de vida é a principal arma que você tem para poder estabilizar o vitiligo, para poder ficar bem no nível físico e emocional. Tentar manter um skincare assim, de hidratação e de proteção solar mesmo. Então aplicar o protetor solar todos os dias, mesmo se vai ficar em casa, mesmo se não vai sair, é muito importante, né? Porque a gente também fala do sol, mas a gente também está falando dessa luz aqui, do computador, do celular, da TV. Usar sempre o óculos, ou alguma lente de proteção, o óculos escuro também, usar o chapéu, enfim, proteger a pele e os olhos da melhor forma, né? Muito importante o protetor solar. Muito importante o uso dele corretamente, diariamente, repassando a cada 2 horas, evitando exposição solar intensa entre 10 e 16 horas. É importante também usar óculos de proteção, porque é um paciente que tem problema de visão. Cuidar também, passar protetor solar no cabelo, que hoje a gente já tem protetor solar para os fios, para que esse cabelo não sofra tanta agressão do sol, já que ele não tem a melanina, que vai conferir a proteção natural. Esse cuidado da saúde ele é essencial. E para nós que temos albinismo, ele é muito, muito maior, assim, porque a gente está falando de um acompanhamento constante que precisa começar desde a infância, com dermatologista, com oftalmologista, com um bom psicólogo também, porque afinal é uma condição que também mexe um pouco com a nossa mente, com relação a como a gente se entende assim, no mundo. Nós somos muito únicos, assim, e isso é um poder que ninguém mais tem. Ninguém tem o poder de ser quem você é. E ter albinismo ou ter qualquer outra condição que te torne um pouco mais incomum, né, em comparação com os outros, isso não significa muito. Isso na verdade só significa o quão especial e o quão único é esse poder de ser quem você é. Eu acho que quando a gente olha para as nossas potências, no meu caso para a música, a arte, né, o meu trabalho como modelo, quando a gente olha para as nossas potências, seja você médico, seja você esportista, seja você o que for na sua prática, quando você olha para ela, você começa a perceber que aquilo que pode ser considerado um estigma pode se tornar uma potência, porque é a partir da diferença que as relações se dão. E elas carregam essas diferenças na pele. O vitiligo é símbolo. Olhe para essa pessoa como um símbolo e uma expressão da diversidade. Olá, eu sou Fabiana Albanese, nutricionista, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre as 5 vitaminas essenciais para o corpo humano. Começando pela vitamina A, retinol. Essa vitamina é muito importante para a saúde dos olhos e ela também é importante para a imunidade. Podemos encontrar ela facilmente em alimentos de origem animal, leite e derivados, desde que não estejam desnatados, e também em alimentos como cenoura, manga, abóbora. Outra vitamina essencial é a vitamina C, o ácido ascórbico, excelente cicatrizante e antioxidante. Essa vitamina também é importante para ajudar na absorção do ferro
e ela também auxilia na construção do colágeno no seu organismo. Fontes de vitamina C são as frutas cítricas, limão, laranja, tangerina, vegetais crus, pimentão, excelentes fontes de vitamina C. Outra vitamina essencial é a vitamina D, o calciferol, que auxilia aí na absorção de cálcio e fósforo no organismo, para evitar doenças como osteoporose e raquitismo. E nós podemos encontrar essa vitamina em peixes oleosos como salmão, sardinha, atum, óleo de fígado de bacalhau e também pela exposição solar, muito importante. Outra vitamina, a vitamina K, ela ajuda a fixar o cálcio nos ossos e ela também ajuda a evitar hemorragias e sangramentos. Nós encontramos em vegetais verdes escuros, na ervilha, nos feijões e também no fígado. Outra vitamina importante são as vitaminas do complexo B. O complexo B é formado por 8 vitaminas e essas vitaminas têm variadas funções no nosso organismo, que vão desde a formação do sistema nervoso do feto até a produção e manutenção de células sanguíneas. Ótimas fontes de vitaminas do complexo B são geralmente alimentos de origem animal. Carne vermelha, carne de porco, fígado, frango. Podemos encontrar também em alguns grãos, como grão de bico, ervilha e também em alguns cereais. Espero que tenha ajudado você com essas informações. Muito obrigada! E olha, gente, para quem gosta de produtos de beleza, uma dica é comprar no site pagmenos.com.br ou pelo app e aproveitar os super descontos. Se preferir, você também pode pedir pelo delivery. É só ligar 4002-8282 e economizar onde estiver. É prático e cômodo. Hoje a gente falou sobre doenças respiratórias, né? Se você quiser saber mais informações, acesse o e-book Hábitos que Previnem Gripes e Resfriados. Além desse, também tem muitos outros e-books para te manter bem informado. É só acessar o portal Sempre Bem. Por hoje é só, mas você pode seguir os nossos perfis oficiais: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, site da Pague Menos e o portal Sempre Bem. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana para todo mundo, muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Queridos filhos, em meio a tanta agitação, cobranças, preocupações, precisamos manter a cabeça serena e a alma leve. Por isso, quero partilhar com você um texto de autoria do Papa João XXIII, na verdade, São João XXIII, que nos ajuda a encontrar a paz e a serenidade diante de Deus. Só por hoje, tentarei viver exclusivamente esse dia, sem querer resolver de uma só vez o problema da minha vida. Só por hoje, serei cortês. Não criticarei ninguém e não buscarei melhorar nem disciplinar ninguém, salvo a mim mesmo. Só por hoje eu me adaptarei às circunstâncias sem pretender que as circunstâncias se adaptem à minha vontade. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que, como o alimento é necessário para a vida do corpo, uma boa leitura é necessário para a vida da alma. Só por hoje farei uma boa ação sem contar a ninguém. Só por hoje farei pelos meus uma coisa que não queria fazer. E se me sentir ofendido, buscarei que ninguém perceba. Só por hoje serei feliz com a certeza de que fui criado para a felicidade, não só neste mundo, mas também no outro. Só por hoje seguirei uma programação detalhada. Talvez não consiga cumpri-la na íntegra, mas a redigirei e me protegerei de 2 calamidades: a pressa e a indecisão. Só por hoje terei uma fé firme, ainda que as circunstâncias demonstrem o contrário. Vou acreditar que a boa providência de Deus se ocupa de mim,
como se não existisse mais ninguém no mundo. Só por hoje não terei medo, de maneira particular, não terei medo de aproveitar o que é belo e de acreditar na bondade.